Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um videozinho mais curto para a gente fazer um resumão de tudo que a gente viu em termos de geologia do Brasil nos outros 4 vídeos da minissérie. A gente ficou aí mais de 2 horas falando sobre uma introdução da geologia do Brasil, traçando paralelos até com a história do planeta Terra. E eu vou fazer aqui um resuminho de tudo que a gente viu, mas eu recomendo que você se interesse pelo tema e ver os vídeos principais, porque lá tem bem mais mapas, bem mais imagens, e a discussão está bem mais aprofundada, mesmo que ainda introdutória. Tá, a primeira coisa, a gente não pode pensar em geologia do Brasil sem pensar na geologia histórica, na geologia do mundo. Tá? Não tem geologia do Brasil separada, compartimentada, isolada em relação a toda a história natural da geologia do planeta Terra. Então você precisa saber de geologia histórica para poder discutir o que a gente está falando em termos de geologia do Brasil. Tem vídeos para isso, vai lá e dá uma olhada. Tá? Pré-cambriano, o que é? Tem lá desde a origem e consolidação do planeta Terra até mais ou menos 540 milhões de anos, quando tem o Cambriano, que começa o Fanerozoico. A gente tem desde a formação, a acreção, consolidação do planeta Terra, como a gente entende hoje, a formação dos oceanos, os primeiros continentes, representados hoje na forma de crátons, de núcleos cratônicos, o que é de mais antigo em termos de rocha, e o início da vida, principalmente a partir da oxigenação da atmosfera. No Proterozoico, a gente tem a grande marco das derivas continentais. A gente tem a formação de supercontinentes e também a sua fragmentação, porque continentes não duram para sempre. E a evolução da vida vai ganhando fôlego para se desenvolver plenamente aí no Fanerozoico e finalmente ocupar a vida sobre a Terra, fora da água. O pré-cambriano do Brasil não é tão diferente. A gente vai ver crátons, a gente vai ver processos orogenéticos relacionados com a formação e destruição dos supercontinentes. 3 coisas são importantes para você pensar em termos de geologia do Brasil do pré-cambriano. Primeiro, crátons, tá? Que são os núcleos continentais mais antigos, normalmente gnáeis, migmatitos, mas podem ter outras rochas, e tem outras rochas relacionadas, tá? Que estão ali isolados, com forma arredondada e tal, rodeados por rochas que sofreram intensa deformação, intenso retrabalhamento aí durante o ciclo brasiliano, tá? Então, crátons tem vários no Brasil, não é só o cráton amazônico de São Francisco, mas esses são os mais antigos, mais importantes em termos territoriais, ocupam áreas mais significativas aí do nosso território. Mas a gente tem crátons em diferentes escalas, né? A gente tem o amazônico, que tem uma escala aí, super representativa, né? Quase metade do estado, tamanho de um estado, né? Da nossa federação hoje. E a gente tem núcleos cratônicos pequenininhos, por exemplo, aqui na região sul, né, o cráton Luiz Alves, etc., que geram bastante discussão e bastante estudo. Segunda coisa que é importante, cinturões orogenéticos, são as áreas heterogêneas que sofreram o processo de metamorfismo durante o ciclo brasiliano. Né? Então, ali no ciclo brasiliano, que foi de 1 bilhão a 500 milhões de anos, essas áreas foram intensamente deformadas, geralmente estando localizadas entre crátons, e elas foram intensamente deformadas, puxadas, repuxadas, remoídas, tá? E formaram essas rochas metamórficas que constituem principalmente os nossos cinturões orogenéticos, faixas móveis e as províncias Mantiqueira, Tocantins e Borborema. Tá? E a terceira coisa que você não pode esquecer, e não vai esquecer porque eu já falei 2 vezes dela, é o ciclo brasiliano, que é uma orogenia que pegou o nosso continente, o continente africano, né, relacionado com a formação do Gondwana, e que vai deixar marcas representativas na história geológica tanto do continente sul-americano quanto do africano. Tá? Em termos de recursos minerais, de recursos naturais, o que é importante a gente ver aqui no pré-cambriano no Brasil? Os minérios, né? Os principais minérios brasileiros estão localizados em formações, em complexos, em grupos relacionados ao pré-cambriano do Brasil. Fanerozoico. Finalmente, Fanerozoico, como você sabe, Fanerozoico, vida visível, 540 milhões de anos para cá. A gente teve os vídeos de geologia histórica, eu fiz um vídeo só para o Paleozoico, só sobre o Mesozoico, e a gente falou sobre a evolução da vida e também a evolução dos continentes, porque a gente vê a deriva continental bem representada, com um bom acervo de material, para a gente discutir como esses continentes dançaram pela crosta terrestre, né? Como eles se formaram e se destruíram. Isso vai ter um impacto muito grande aqui na geologia do Brasil.
e principalmente no que a gente tem de mais comum aqui na geologia do Brasil no Fanerozoico, que são as bacias sedimentares. Então é no Fanerozoico que a gente vê a evolução da vida dentro da água e depois finalmente a vida assume uma posição na terra. A vida que eu estou falando não são só os animais, são as plantas também. As plantas são as primeiras, né, a dar esse pulo aqui para o continente e depois, ao longo das mudanças climáticas que a gente vai ter ao longo da história do planeta Terra, sejam elas locais ou sejam elas globais, a gente vai ter diferentes ambientes deposicionais e diferentes estruturas sedimentares se consolidando nessas rochas. Então, as bacias sedimentares do Brasil são sim o resultado da geologia histórica do mundo, das mudanças na posição dos continentes e nas mudanças climáticas que geram diferentes ambientes de deposição. Então, é no Fanerozoico do Brasil que a gente tem a formação das grandes e das principais bacias sedimentares brasileiras e da América do Sul. Tá? A gente tem eventos orogenéticos de menor intensidade, tá? E um processo de vulcanismo muito importante, que ocupou uma área muito extensa, que foi ali da abertura do Oceano Atlântico, né? Originando ali os derrames da formação Serra Geral. Mudanças ambientais são importantes e vão ser bem registradas ao longo da história geológica dentro dos estratos, dentro da coluna estratigráfica dessas bacias. Tá? Então a gente vai poder correlacionar bacias sedimentares de diferentes pontos da América do Sul e ver como os ambientes sedimentares mudaram como um resultado principalmente de mudanças climáticas regionais e mundiais. E para isso os fósseis também são muito importantes. É no Fanerozoico do Brasil que a gente vai ter os principais depósitos de carvão mineral e de petróleo, né? São as bacias sedimentares aí da margem que a gente fala tanto hoje, da margem continental brasileira, do pré-sal, elas se formam justamente nesse período, na abertura do Oceano Atlântico. Basicamente, em termos gerais, em termos de bacias sedimentares, a gente fala muito das bacias do Paleozoico, como a bacia do Paraná, a bacia do Amazonas, a bacia dos Solimões, e depois bacias do Mesozoico e até o Cenozoico, como a bacia do Parecis e outras, tá? Mas a gente nunca pode esquecer a importância do Fanerozoico em termos de geologia do Brasil. E a principal contribuição do Fanerozoico para a geologia do Brasil são as bacias sedimentares, tá? Veja o vídeo lá se você não viu, volte, revise, olhem os mapas, porque certamente há muito o que se discutir em cima disso e com certeza o assunto não se esgotou, na verdade ele só começou. Eu deixo duas perguntas aqui no ar para você refletir, pensar. A gente falou muito em história do planeta Terra, a gente falou muito em geologia do Brasil como um evento histórico em termos de história natural do planeta Terra, um reflexo de mudanças fora do nosso continente sul-americano, mas se refletem e se correlacionam aqui. Então deixo duas perguntas. A gente falou de eventos do passado, mas os cinturões orogenéticos ainda estão em formação? Ou são coisas estritas do passado? Né? Lembre, a Terra é dinâmica, a Terra não para. Então os cinturões orogenéticos ainda estão em formação? É claro que estão. Né? É claro, né? A gente vê os Andes aqui do nosso lado, né? Então não dá para pensar em geologia histórica, em geologia do Brasil como uma coisa que acabou, entendeu? Ela está acontecendo. Infelizmente, a nossa escala de vida, nosso tempo de vida é pequeno demais para compreender a amplitude do tempo geológico e poder ver essas coisas acontecendo, né? Então, mas a gente consegue, né? Esses cinturões orogenéticos ativos hoje é possível medir o quanto essas cadeias montanhosas estão crescendo. Então, eles ainda estão em formação, tá? No nosso continente sul-americano, aqui no contexto do ciclo brasileiro, naquelas áreas, tá, né? Parou há 500 milhões de anos. Mas é só olhar logo para o lado, para os Andes, que isso está acontecendo agora, não parou, nem vai parar, tá? Nosso planeta é vivo, né? Ele é dinâmico, ele não para, né? Até essa é uma discussão, né? Porque aparentemente, né, em Marte tem algum resquício de possíveis placas tectônicas e tal, mas por que elas não têm dinâmica, né? Não tem dinâmica da crosta terrestre? O que aconteceu lá? Aqui não, né? O nosso núcleo, o manto em movimento faz com que a crosta se movimente, seja dinâmica. E esse dinamismo faz com que cinturões orogenéticos continuem em formação. Essa é a verdade. E depósitos sedimentares estão em formação? Aqui já fica um pouco mais fácil para a nossa pequena escala de tempo, né? Como seres humanos viventes.
né? A gente pode ver depósitos sedimentares se formando hoje, as praias, cara. Você vai na praia lá tomar teu banho, é um depósito sedimentar. Ele cresce no verão, diminui no inverno com as ressacas. Todo esse processo de dinâmica tem a ver com a dinâmica dos processos, dos depósitos sedimentares. Cada ambiente sedimentar, seja um rio, seja uma praia, tem a sua própria dinâmica e deixa estruturas preservadas ali. Se você vai caminhar na praia, você vê lá as marcas de ondas, das ondas da praia ali na beira da água, onde a água está indo e voltando. E depois, se você for olhar numa rocha sedimentar com milhões de anos atrás, a gente vê essas marcas de ondas lá preservadas. São as mesmas estruturas, elas estão sendo formadas hoje. A gente vê as grandes dunas das formações lá da Botucatu, né, sei lá, aqui na Bacia do Paraná, né, aquelas, né, relacionadas com dunas, etc. Mas se você for numa duna hoje, lá no Rio Grande do Sul, lá no Nordeste, elas vão ter estruturas similares àquelas presentes nas rochas sedimentares. Tá? E os rios a mesma coisa, a sinuosidade dos rios, os canais, né? Se a gente cortar um rio, pudesse fazer uma seção transversal em um rio, a gente ia ver as estruturas sedimentares dos rios de hoje semelhantes às dos rios que foram preservados em termos de rocha sedimentar. Então os depósitos sedimentares continuam em formação, não se engane. Eles não pararam, eles não vão parar, eles continuam em formação. E aqui umas referências gerais, me perguntaram nos outros vídeos sobre referências, elas estavam aqui. Deixa eu só sair aqui do lugar. Isso. Então, alguns livros gerais, a introdução é sempre para entender a Terra, né? E Decifrando a Terra. Se você está começando, eu recomendo Decifrando, porque o Decifrando é brasileiro. Então, os exemplos são aqui da nossa América do Sul, são do nosso Hemisfério Sul. Para entender a Terra, por ser uma publicação do Hemisfério Norte, ela acaba utilizando muito de exemplos e muito do cotidiano da vida no Hemisfério Norte. E, querendo ou não, é diferente daqui, né? Então, eu recomendo, se for para começar, pelo Decifrando a Terra. Agora, se você quer se aprofundar em termos de geologia do Brasil, tem uns clássicos, que inclusive já tem versões mais recentes, como o Pré-Cambriano do Brasil, do Hassui, parece um novo, né, do Hassui, eu não cheguei a conhecer, que é só de geologia do Brasil. O Geologia do Brasil Fanerozoico, aí do Petro e do Fúlgaro, né? Cara, uma boa solução para você que em tempos de quarentena ou não pode ir numa biblioteca, tem um livro da CPRM, Geologia, Tectônica e Recursos Minerais do Brasil. Livro de 2003, interessante, faixa de graça para download na internet. Cara. Começa por ele, tá? E outras coisinhas aí também, né, como o Hassui, ou até para a reunião aberta da Comissão Brasileira de Estratigrafia, que tem boas colunas de estratigráfica. Corre aí na internet, com certeza você vai achar bons materiais. Qualquer coisa me manda uma mensagem no Twitter, né, o @terra001_GM, G de Gabriel, ou Gael, vocês que sabem, M de Mota, né, meu nome. Manda uma mensagem lá que a gente conversa e eu reviso algumas coisas, a gente pensa em coisas do tipo. E algumas sugestõezinhas também em termos de internet. O site do Museu de Paleontologia da Unesp é antigo, mas tem bons conteúdos ali em termos de geologia histórica, eu recomendo. Em termos de geologia histórica também tem 2 sites. Se você lê em inglês, tem esse site da BBC, que mostra 25 pontos críticos ali, pontos de virada na história do planeta Terra. Recomendo você ver, cara, porque vai te ajudar a relembrar e fixar na memória boas coisas. Se você tiver acesso, tanto no Cosmos do Carl Sagan quanto o mais recente, você tem o tal do calendário cósmico, o Cosmic Calendar. Pesquisa ele, cara. Com certeza deve ter a versão do Carl Sagan no YouTube. Se tu tiver acesso à versão mais nova, é no episódio 1, nos últimos 15 minutos, ele resume toda a história do planeta Terra como se fosse num calendário, começando no dia 1º de janeiro e acabando no último dia de dezembro. Muito legal, muito intuitivo e muito interessante para a gente ter uma noção de escalas de tempo, como essas escalas de tempo são tão discrepantes da nossa escala como sociedade, como civilização, né? Para ver na internet outras coisinhas, o Scotiz é um site antigo, lá dos anos 2000, mas ele tem boas representações da variação, da posição dos continentes ao longo do tempo geológico. Eu recomendo você dar uma olhada, eu usei muitas das imagens nos vídeos de geologia histórica e daqui de geologia do Brasil, desses mais continentais, mais gerais, daí do Scotiz.
Mapas geológicos você acessa no GeoBank, eu falei um pouco mais disso no primeiro vídeo de Geologia do Brasil sobre mapas e crátons. Lá eu falo de alguns lugares para você achar mapas. Em termos pedagógicos, duas opções. Tem o canal Escola da CPRM, o link aí está gigante, então escreve aí, canal Escola CPRM, vai aparecer aí facilmente. E também no site da Mineropar, se você procurar lá mais embaixo, do lado esquerdo, nas barras, vai ter toda uma parte dedicada à geologia na escola, e os materiais deles são bem interessantes. Eles têm placas também, que em alguns pontos do estado do Paraná, explicando eventos geológicos, e eu acho que você pode acessar elas através do site. Eu acho que é isso, pessoal. Obrigado por participar dessa minissérie aí de Geologia do Brasil. Foi uma honra estar com vocês. Obrigado pela paciência e boas leituras. É tudo que eu tenho a dizer. Esse é um tema muito amplo, que vai muito longe, e certamente, se você se interessa, não vai faltar espaço para pesquisa, não vai faltar espaço para estudo e contribuição. E é um tema, acima de tudo, que é fundamental para a nossa vida como sociedade, porque além de contar toda a nossa história, né, evolutiva, como seres humanos, a própria nossa consolidação histórica como sociedade, afinal, nossa sociedade, nossas cidades não estão levitando, elas estão sobre um substrato geológico, é fundamental em termos de recursos naturais, né? Porque é nessas bacias sedimentares, esses complexos aí do pré-cambriano que estão os minérios, que estão a energia que a gente usa, e também está o recurso natural, talvez o mais importante, mais fundamental, a água, né? Os rios correm sobre esses depósitos, sobre esses depósitos rochosos, depósitos sedimentares, sobre essas rochas, e a água subterrânea também está. Então, quando a gente fala de Bacia do Paraná, a gente também está falando de aquífero Guarani, por exemplo. Então, a gente depende, como seres humanos, como sociedade, como civilização, como qualquer coisa, do que a gente pisa sobre, do que a gente se consolidou sobre, e não tem vida sem geologia. Tá bom? Um abração e tchau, tchau.